Ok, olá, sejam mais uma vez bem-vindos aqui no nosso estudo e espero que todos estejam bem. Vamos continuar aqui estudando na nossa Escola Bíblica Dominical essa apostila chamada Perguntas Importantes 1, e já temos estudado essa apostila. Essa apostila, como você sabe, ela foi desenvolvida pelo pastor Bruce, da Igreja Evangélica dos Irmãos. E essa apostila, como temos visto, ela tem 10 perguntas que são perguntas importantes. São perguntas que nos fazem quando estamos estudando a Bíblia com as pessoas. E aqui e acolá as pessoas nos interrompem para fazer, para perguntar algumas coisas. Então, nessa apostila, nós temos essas 10 perguntas selecionadas aí pelo pastor Bruce, que geralmente nos fazem. Então, nós já temos estudado aí 6 perguntas dessa apostila. Hoje nós vamos iniciar mais um estudo, mais uma pergunta, a 7ª pergunta dessa apostila. Então, nós já estudamos a primeira pergunta, que é: todos os cristãos têm o Espírito Santo? Essa é uma pergunta que nos faz. Então, nós falamos sobre esse assunto aí em outras aulas. Temos aí as aulas gravadas, se você quiser. É só você pedir, você solicitar, que nós enviamos para você, tá? Então, a primeira pergunta foi: todos os cristãos têm o Espírito Santo? E falamos aí sobre o Espírito Santo. A segunda pergunta dessa apostila foi: o que eu devo fazer para experimentar a plenitude do Espírito Santo na minha vida? Ou seja, o que eu tenho que fazer uma vez que eu já sou habitado pelo Espírito Santo? O que eu tenho que fazer agora para ser cheio do Espírito, para andar pelo Espírito? E nós falamos sobre esse assunto. E aí nós começamos a falar alguns assuntos bem polêmicos assim no meio das igrejas, no meio das denominações, que foi o assunto do dom de línguas, revelações e a questão de curas e milagres. Então, a terceira pergunta foi: o dom de línguas é para hoje? E aí nós gastamos aí umas 6 aulas falando só sobre esse assunto, sobre o dom de línguas. Se o dom de línguas deve ser praticado hoje nas igrejas. Falamos também sobre revelações. A quarta pergunta: há revelações hoje? Tá? Deus está dando nova informação, Deus está falando com as pessoas da mesma maneira que Ele falou no passado. Então, temos aí umas 2 aulas falando sobre esse assunto. E, finalmente, a quinta pergunta: Deus faz milagres hoje? E falamos também, dentro dessa mesma pergunta de milagres, sobre a questão de cura. Então, Deus está fazendo milagres hoje como fez no passado? Deus está curando hoje da mesma maneira que Ele curou no passado? Então, temos aí 2 aulas falando sobre esse assunto. E aí nós iniciamos a 6ª pergunta, saindo um pouco dessa área do Espírito Santo, dos dons espirituais. Começamos a falar sobre a questão do sofrimento, tá? E como eu falei nas aulas, o sofrimento, esse assunto é bem pertinente hoje, pelo que nós estamos passando, nós estamos vivendo. Então, talvez você que está assistindo esse vídeo agora, saiba que no momento que nós tivemos essa aula, estávamos aí num tempo de pandemia, onde o mundo todo estava aí sofrendo com a questão do vírus, de um vírus novo que surgiu em 2019,
chamado coronavírus, tá? E aí, no momento que nós estamos aqui tendo essa aula, já foi descoberto aí a vacina, as pessoas estão se vacinando, mas mesmo assim, há muitas mortes, muito sofrimento esse vírus tem causado aí pelo mundo. Então, foi um assunto muito bom que nós falamos sobre a questão do sofrimento. E a pergunta é, por que há sofrimento? Por que Deus permite sofrimento hoje? Né? Por que Deus permitiu aí esse vírus vir e causar tanto sofrimento? E não só o vírus, mas outras catástrofes, coisas que acontecem na nossa vida que nos causam o sofrimento. Então, temos aí 6 aulas falando sobre o sofrimento, falando sobre a causa do sofrimento, as consequências do pecado que trouxe o sofrimento, por que Deus permite o sofrimento na nossa vida. Será que Deus é a causa do nosso sofrimento? Será que é Satanás? Será que somos nós? Será que é o nosso pecado? Então, nós gastamos aí algumas aulas falando sobre esse assunto, tá? Bem, hoje nós vamos iniciar um novo estudo, uma nova pergunta, tá? Saindo assim um pouco também desse assunto, tá? Mas é um tema assim bem importante também para nós, para a igreja, né? E é um tema que a gente costuma não tocar muito, ou quando nós falamos sobre esse assunto, a gente às vezes fala com certo receio, a gente procura evitar às vezes, né? Pelo menos algumas igrejas, né? Outras igrejas aí falam até demais sobre esse assunto que nós vamos iniciar aqui, tá? Mas o assunto é sobre o dinheiro. Isso mesmo, o assunto é sobre finanças, tá? Na realidade, as próximas 3 aulas agora, a pergunta 7, que nós vamos começar hoje, 8 e 9, nós vamos falar sobre esse assunto de finanças, tá? Sobre prosperidade, sobre essa questão financeira mesmo, tá? Então, a pergunta dessa aula de hoje é a seguinte, essa é a pergunta que nos fazem muitas vezes aí quando estamos estudando, tá? A pergunta é, qual deve ser minha atitude para com o dinheiro? Qual deve ser minha atitude para com o dinheiro? Então, esse é o assunto da aula de hoje, ok? Bem, como você sabe, hoje há muitos abusos nessa área financeira, né? No mundo religioso, tem muita coisa acontecendo. O charlatanismo está ficando cada vez mais comum nessa área, como você sabe, como você tem visto, né? E aí, é por isso que eu falei, quando falamos de ofertas para a igreja, logo vem aquela imagem, né, daqueles pastores saindo de um estádio com aqueles sacos de dinheiro na costa, né? E essas imagens, elas vêm logo à nossa mente, vêm logo na mente das pessoas quando a gente fala de dinheiro dentro das igrejas, dentro desse mundo religioso, né? E aí, claro, por isso a gente deixa de falar sobre esse assunto, sobre dinheiro na igreja. No entanto, os que têm uma responsabilidade com sua comunidade evangélica, às vezes não contribuem realmente como devem, né? E isso também é errado também, né? Então, você sabe que quando temos esse relacionamento com Deus, né, nós temos também essa responsabilidade que é exatamente sustentar o trabalho de Deus. De fato, a Bíblia fala mais sobre dinheiro do que sobre o céu. Você sabia disso? Que a Bíblia
fala mais sobre dinheiro, sobre finanças, do que sobre o céu, para você ver o quanto esse assunto ele é importante, tá? Por isso a gente vai conversar um pouco aqui sobre isso. Bem, então vamos lá. Primeiro ponto aqui que eu quero chamar a sua atenção é exatamente a pergunta, né? A pergunta, só para você lembrar, para você não esquecer, a pergunta é: qual deve ser minha atitude para com o dinheiro, né? Então, nós vamos falar retamente sobre essas atitudes, né? Nossas atitudes para com o dinheiro, tá? E aí você pode pensar, se eu perguntar para você dar a sua opinião, né? O que você responderia nessa pergunta, né? Qual deve ser nossa atitude para com o dinheiro? O que você responderia? Qual deve ser sua atitude para com o dinheiro? Tá? O que você iria responder se eu te perguntasse agora? Mas vamos aqui olhar aqui alguns princípios para nós entendermos realmente e ver o que a Bíblia fala, não o que eu acho, o que eu penso, né, ou como eu acho que deva ser, mas nós vamos ver aqui nesse estudo o que a Bíblia fala, alguns princípios, alguns textos bíblicos sobre esse assunto, tá? Então, primeiro a gente vai ver a importância da nossa atitude, tá? Então, nossa atitude e nosso tratamento sobre o dinheiro é um reflexo da nossa vida espiritual, tá? Esse assunto é tão importante que Jesus falou sobre isso. Então, eu quero convidá-los a você a olhar no texto, tá? No texto bíblico, no livro de Lucas, capítulo 16, verso 11, tá? Então, abra lá a sua Bíblia, aí que você tem, tá? Para o texto de Lucas 16, 11. Lucas 16, 11 diz o seguinte, Jesus falando: se, pois, não vos tornardes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quer dizer, origem injusta aqui, riquezas de origem injustas, é o dinheiro, ele está falando do dinheiro, dos bens materiais deste mundo, né? Então, ele disse: se vocês não vos tornardes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? E a verdadeira riqueza aqui nesse texto é de bênçãos espirituais. Então, olha só, antes da gente analisar aqui esse versículo, eu queria que você olhasse realmente soubesse aqui o contexto, né? O contexto desse texto aqui, tá? Bem, o contexto de Lucas 16, na realidade, Jesus, ele falou essa parábola aqui para os seus discípulos, né? Então, ele conta a história desse homem rico que tinha esse seu administrador, né? Que cuidava das suas finanças, só que esse administrador, ele estava fazendo coisa errada, né? Ele não estava fazendo uma boa administração, na realidade ele estava roubando o seu patrão, né? O seu homem rico, e aí ele foi então denunciado, né? Ele foi deduraram ele para o patrão, né? Que ele estava roubando, estava fazendo falcatrua com os bens do seu patrão, né? Então Jesus fala que esse homem então chama esse
esse seu administrador e diz para ele, né, olha, começa a pôr as coisas em ordem, né, porque tu tá despedido, tá? Então, presta conta da tua administração, porque tu já não vai mais continuar, né? Então, aquele homem saiu ali naquele desespero, né? Aí, porque ia ficar desempregado, né? E você lembra que o homem até disse, né? O que eu vou fazer agora, né? Já que eu vou perder o meu emprego, que o meu senhor vai tirar o meu trabalho, a administração, né? E o homem até diz, né? Trabalhar não posso, né? E aí, não sabe, né? Talvez o homem fosse velho, né? Ou ele não quisesse mesmo trabalhar, ou não soubesse fazer outra coisa. Então ele disse, olha, o que eu vou fazer agora, né? Trabalhar eu não posso, né? Mendigar por aí, eu não vou fazer isso porque eu tenho vergonha, né? Então, finalmente ele tem essa ideia, né? Já sei o que eu vou fazer quando eu for demitido, né? Para que as pessoas me recebam na casa delas, né? Então, o que ele faz? Ele começa a chamar cada um dos devedores do seu patrão, né? Então, ele vai lá com aquele e diz assim, olha, quanto tu deve para o meu patrão? Aí o cara diz lá, né? Eu devo 100... vamos supor, traduzindo aqui, pensando, né? Eu devo 100 reais, né? 100 reais ou 100 mil reais para o seu patrão, né? E o homem diz, toma, assina aqui, né? Assina só que tu só deve agora 50 para ele, tá? Lembra que ele estava com esse tempo para prestar conta, né, do patrão, né? Então ele diz, olha, não, assina que tu deve só 50, né? E daí ele vai lá com o outro e faz a mesma pergunta, olha, quanto tu deve para o meu patrão, né? E o homem diz, olha, eu devo 100 mil também para o teu patrão, né? Não, toma aqui, escreve só 80, já ganha 20 aí, né? E o homem começou a fazer isso, né? Quando ele foi prestar conta, e de alguma forma o patrão soube o que ele estava fazendo, mas Jesus fala que o patrão, acabou elogiando aquele administrador infiel, né? Porque ele tinha tido essa astúcia de fazer isso, né? Porque ele sabia, olha, eu vou ser desempregado, então eu vou ajudar esses aqui, porque depois eles podem me ajudar também, né? É aquela famosa uma mão lavar a outra, né? Então, mas o homem foi elogiado, né? Pela sua astúcia, né? Pela sua habilidade, né? E Jesus até falou, né? Porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. E aí é que ele fala esse versículo 11 que nós lemos, né? Aqui, Jesus falando para os discípulos dele, né? Das riquezas, por isso eu recomendo para vocês, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos. Agora, a gente precisa entender, porque esse versículo também é mal interpretado. Jesus não estava apoiando a atitude do homem, não era esse o assunto. E ele não estava mandando também a gente fazer falcatruas para ter riquezas de origem justa ou de origem iníqua, tá? Só para você saber, riquezas de origem injusta nada mais é do que o dinheiro do mundo, né? As riquezas do mundo. Era isso que Jesus diz, olha, desse dinheiro, né, que é do mundo, vocês devem fazer amigos, tá? Então você tem que entender aqui, o ponto não é esse, ele não está mandando seus discípulos agirem como aquele homem e tudo mais. Mas o ponto aqui era a questão da fidelidade, porque olha o início do versículo. Se, pois, não vos tornastes fiéis
fiéis, versículo 11 de Lucas 16, tá? Esse é o ponto que Jesus estava querendo falar aqui. Então, de acordo com esse versículo, podemos pensar que Deus deseja que nós sejamos fiéis no tratamento do dinheiro, tá? Então, esse é o primeiro princípio aqui e mais importante de todos, a questão da fidelidade, tá? Fidelidade. Então, ele espera que nós sejamos fiéis no tratamento do dinheiro, tá? Todo dinheiro a gente precisa ser fiel. E esse é um ponto que muitos têm caído, alguns caído feio, né? Alguns perdendo aí ministérios e perdendo reputação e perdendo uma série de coisas. Estou falando isso no mundo religioso, né? No mundo das igrejas, das denominações, porque no mundo, no mundão aí, no mundo secular, como a gente fala, essa é uma questão que eles não estão nem aí, né? A gente vê aí a questão dos políticos, a questão das pessoas, e o camarada já foi pego, né? Aí, mas ele não está nem aí, né? Ele admite que ele está fazendo falcatrua e fica por isso mesmo, né? Então, no mundão, essa questão da fidelidade no tratamento com o dinheiro não é tão relevante, mas para nós, conhecemos a Deus, claro que a questão da fidelidade. Então, a pergunta para nós, né? Você tem sido fiel? Nós temos sido, vou me incluir também aqui, claro, né? Todos nós precisamos disso, né? Claro, você não pensa que a gente está bem, que eu estou bem em relação a isso também, né? Mas a gente precisa melhorar, tá? Então, a gente tem que ser realmente fiel no tratamento do nosso dinheiro. Então, esse é o primeiro princípio, tá? Essa é a importância da nossa atitude. Outro princípio é que nós não devemos amar o dinheiro. Esse aqui é mais conhecido no mundo religioso, né? No mundo, né? Que nós sabemos disso, que nós não devemos amar o dinheiro, né? Mas às vezes a gente acaba caindo nesse ponto aqui, tá? Porque olha só, o dinheiro, na verdade, ele não é ruim em si mesmo, né? O dinheiro, ele é necessário. Ninguém vive hoje, enquanto estivermos nesse mundo, né? A gente não vive sem dinheiro. Você sabe que você, com pouco dinheiro, as coisas começam a ficar complicadas, né? Aí, em relação a isso, né? E só para contar aqui uma coisa que eu me lembrei, teve um tempo atrás que eu estava trabalhando com uma pessoa aí, e esse camarada, ele era assim, ele trabalhava com um grande empresário aí do ramo do peixe, né? Então, o que ele fazia? Ele tinha um caminhão desses frigorífico, né? E ele comprava peixe, ele ia atrás de peixe, um peixe específico, que era a sarda, né? Então ele rodava aí o Pará, atrás de onde tem sarda, então ele ia com esse caminhão e ele enchia esse caminhão. Agora estou falando de toneladas de peixe, de sarda, né? Você conhece esse peixe sarda, aquele que tem um monte de espinhazinha, né? E ele trazia esse peixe, ele trabalhava para esse patrão dele, e o patrão dele vendia para a China, né? Exportava para a China, aí, né? Então, eles ganhavam muito dinheiro. O patrão dele era um homem bem rico, né? E ele, por trabalhar nisso, ele tinha bem dinheiro, né? Então, ele era bem, ele tinha esse caminhão dele, ele tinha um carro legal, bem joia, né?
e a esposa dele também vivia bem, né? Então, eles viviam em restaurante, os dois, né? Viviam viajando, né? Aí, e, e aí eu sei que a gente se conheceu e ele começou também a trabalhar comigo, estava trabalhando um tempo nesse ramo de peixe aí também, né? Não deu certo. Aí, ah, você sabe, meu pai é pescador, né? Aí, mas eu não deu certo, né? De peixe nem sempre o peixinho é, né? Mas enfim. Mas aí o que aconteceu? Esse empresário, esse patrão dele, um dia aqui em Belém aconteceu, foi noticiado aí no jornal e tudo mais, né? Ele saiu do banco e ele foi abordado, né? Aí por assaltantes e ele na verdade, alguns falam que ele tentou reagir, outros não. O certo é que o assaltante acabou dando um tiro só, e pegou aqui na coxa dele, e pegou naquela veia, né, lá, e foi fatal, né? E ele acabou morrendo, né? E aí, com a morte dele, claro, a empresa dele faliu, né? Faliu e tudo mais. E aí esse meu amigo, ele, claro, perdeu esse trabalho, o padrão dele caiu, aí, e eu sei que depois de um tempo ele começou a ter aí dificuldades, né, e tudo mais, né, e aquela aperreação de tentar achar outro patrão, de tentar trabalhar e ganhar a mesma quantidade de dinheiro que ele ganhava, já estava acostumado, mas não deu certo, ele teve que vender a casa onde ele morava, e morar de aluguel, e teve que depois vender o carro, e o certo é que depois ele começou até a ter atritos com a esposa, os dois, né, ela, aquele padrão que caiu, ele também, e final das contas, encurtando a história, eles acabaram se separando, né? Ele vendeu o caminhão, foi embora para a terra dele, ela, sei lá para onde foi, né? E então é assim, né? Então, como nós vamos ver, a questão do dinheiro é bem séria, né? Às vezes isso acontece também no mundo evangélico, né? As pessoas aí das igrejas, né? Às vezes por não aguentar a situação financeira ruim, acabam se separando também, né? Quantos divórcios aí tem acontecido nas igrejas, nesse mundo evangélico, nesse mundo gospel, como a gente fala, né? Aí por causa de dinheiro, tá? Mas o dinheiro, ele não é ruim em si mesmo, tá? Ele é necessário, né? Só que, como nós vamos ver aqui esse princípio, a gente não deve amar o dinheiro, né? Algumas pessoas falam que dinheiro é a raiz de todos os males. Na verdade, a Bíblia fala isso, né? E eu quero convidá-los a olhar esse texto, tá? O texto de 1 Timóteo 6, versículos 9 e 10. Então, abra lá sua Bíblia para 1 Timóteo 6, versículos 9 e 10. Antes de nós olharmos esse texto aqui, presta atenção no contexto aqui, né? O livro é 1 Timóteo, ou seja, foi a primeira carta, tá? A primeira epístola que Paulo enviou para Timóteo. Agora, quem era Timóteo, né? Timóteo foi um discípulo de Paulo, que Paulo treinou esse discípulo dele, chamado Timóteo, né? E que depois veio a ser um pastor, né? Ele veio a ser um pastor de uma igreja importante ali do mundo cristão, da igreja ali, igreja primitiva, né? Provavelmente a igreja de Éfeso. Ele se tornou pastor da igreja em Éfeso, já na Ásia, ali, né? E Paulo está escrevendo para Timóteo exatamente sobre essa questão do dinheiro. Olha só, né? Paulo já estava preocupado com essa questão do dinheiro
em relação aos pastores, tá? E, na realidade, Paulo, a gente tem na Bíblia a Timóteo, que era um pastor, a gente tem Tito, que era um pastor. E nessas duas epístolas, Paulo vai falar sobre esse assunto. E como você sabe, dinheiro tem sido realmente a grande derrota de muitos líderes, de muitos pastores, né, líderes religiosos em relação à questão do dinheiro, tá? Então, só para você saber esse contexto aí, tá? Então, vamos lá. 1 Timóteo 6:9 diz assim, Paulo falando para esse pastor já, né, Timóteo. Ora, os que querem ficar ricos, veja bem, querem ficar ricos, eles caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Versículo muito importante em relação ao dinheiro, tá? Paulo falou, ora, pastor Timóteo, líder, vou te falar uma coisa, aquelas pessoas que querem ficar rico, que gastam toda a sua energia para se tornarem ricos, para ficarem ricos, essas pessoas, eles caem, com certeza, em tentações e cilada. E em muitas coisas, em muitos desejos, concupiscências insensatas, concupiscência é um desejo forte, você sabe disso, né? Insensatas, sem juízo, sem noção, né? Não só sem noção, mas perniciosas, né? Você sabe, né? Que a pessoa que está querendo muito dinheiro, quer ficar rico rápido, né? Ele faz coisas que são coisas absurdas, muitas vezes, coisas insensatas, né? E, às vezes, fazem coisas perniciosas, coisas que prejudicam e tudo mais, e até são capazes aí de matar a pessoa para se tornar rico. Paulo disse, cuidado, Timóteo, com isso, né? E essas coisas, ele disse, as quais afogam os homens na ruína e perdição. E quantos têm se arruinado, se perdido aí por causa do amor ao dinheiro. Então, o princípio para nós aqui é que nosso tratamento em relação ao dinheiro pode se tornar uma tentação e uma cilada para nós também, tá? Por isso que nossa atitude com o dinheiro deve ser bem séria, né? Porque pode se tornar uma tentação para nós, né? Talvez você possa estar, mas eu não quero ser rico, milionário, né? Mas às vezes a gente acaba caindo nesse princípio. E aí o versículo 10 é o versículo conhecido que a gente cita, que o mundo gospel cita em relação ao dinheiro, né? Então, depois que ele falou isso, ele disse versículo 10. Sabe por quê, Timóteo? Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé. Olha só. Se desviaram da fé. E a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Então, a tentação de focalizar no dinheiro e amar o dinheiro, mais do que Deus, às vezes, muitas vezes, ou quase sempre, ou sempre, vai fazer você se desviar da fé. E já na época de Paulo, ele disse que muitos já tinham se desviado, já tinham se atormentado com muitas dores por causa do amor ao dinheiro, por causa dessa tentação de querer ficar rico, né? De querer amar o dinheiro mais do que todas as coisas, mais do que a Deus. Então, esse é o
segundo princípio, tá? Então, o primeiro princípio da nossa atitude em relação ao dinheiro é a questão da fidelidade, tá? Deus deseja que a gente seja fiel no tratamento com o dinheiro. Segundo princípio, temos que ter cuidado, porque o amor ao dinheiro causa tentações, ciladas, concupiscências insensatas e muitas vezes dores, ruína, perdição e atormentação, tá? Outro princípio, terceiro princípio aqui, é que nós não devemos buscar a Deus para benefício financeiro. Agora, essa é uma mensagem totalmente contrária com a chamada teologia da prosperidade. Nós vamos falar sobre prosperidade. Prosperidade não é ruim. Prosperidade pode ser bênção de Deus. Deus quer que a gente seja próspero. Na próxima pergunta, no próximo estudo, nós vamos falar de como ser próspero, né? Mas a questão da teologia da prosperidade, a grosso modo falando, ela diz que você, como filho de Deus, você tem que ser milionário. Você tem que ser cabeça e não cauda. Eles citam algum versículo do Antigo Testamento, né? Que você tem que ser, que você não deve aceitar a miséria na sua vida e bababá, e as pessoas vão atrás disso, né? E só que chegando lá, para você ser um milionário, você tem que dar tudo que você tem e até passar necessidade para ser um milionário, né? Então, basicamente, essa é a teologia da prosperidade hoje, que as igrejas neopentecostais, tá? Neo quer dizer N-E-O, quer dizer novo, Pentecoste. Porque nós temos as igrejas pentecostais mesmo, né? Nós já falamos, as igrejas continuistas, tá? E se você quer saber sobre esse termo, você ouve as aulas aí que nós já tivemos sobre isso, tá? Mas as igrejas pentecostais, que é a Assembleia de Deus, que é quadrangular, né? Que o foco é na questão dos dons espirituais, né? E aí, essas igrejas, geralmente, elas surgiram ali no início do século XX, né? Ali no início dos anos 1900, na verdade, o pentecostalismo, como nós conhecemos hoje, surgiu no início do século XX, ali por 1900, 1901, enfim, tá? E aí veio surgindo a Assembleia de Deus, né? Você viu aí, a Assembleia de Deus completou aí 110 anos, até esqueci agora, né? Aí que surgiu na cidade, aqui na nossa cidade, a cidade de Belém do Pará, né? Mas aí aí depois veio a igreja quadrangular, aí na década de 20, e as outras igrejas pentecostais, Deus e Amor, né? Deus e Amor já foi aqui para a década de 60, né, com Davi Miranda e tudo, faleceu aí em 2015, se eu não estou enganado, né? Mas essas são as igrejas pentecostais. Mas dessas igrejas pentecostais surgiu outras igrejas aí já para a década de final dos anos 70, 80, 90, e que são essas igrejas grandes, são a Igreja Universal, a Igreja Mundial, a Igreja Internacional da Graça e essas outras igrejas que seguem essa linha. Essas são chamadas igrejas neopentecostais. Elas falam sobre essa questão dos dons de espírito, mas a ênfase é na teologia da prosperidade. E são prósperos, né? Como você sabe aí, tá? Mas assim, voltando aqui para o nosso princípio, é totalmente o contrário do que eles pregam, tá? Porque nós não devemos buscar a Deus para nosso benefício financeiro, tá? Então, olha só, o dinheiro, como nós já falamos, ele não é bom e nem mal, tá? Mas o dinheiro pode ser usado para o bem, sim, né? Com certeza, né?
mas também ele pode também começar a consumir a atenção da pessoa, né? E acaba se tornando o motivo da vida da pessoa. A pessoa vive para o dinheiro, né? Exatamente por causa do que o dinheiro pode proporcionar para ela, pode dar, tá? E aí o dinheiro acaba se tornando o Deus da pessoa, né? Algumas pessoas até buscam a Deus, mas com esse motivo errado, só para obter dinheiro e bens materiais. Por isso essas igrejas neopentecostais hoje são tão lotadas, né? Porque essas igrejas prometem essas coisas. E falando humanamente, quem não gosta de dinheiro, né? E aí as pessoas vão. Se eles estão falando lá em nome de Deus, que eu vou ter mais dinheiro e conseguir bens e tudo mais, então eu vou para lá, né? E aí vão realmente para esses grupos aí, tá? Então eles vão buscando a Deus só por benefício financeiro. Eles não querem ter relacionamento com Deus, eles não querem obedecer a Deus em relação a uma vida santa, uma vida de honestidade, uma vida pura e tudo mais. Não, eles estão lá atrás desse Deus que pode dar dinheiro para eles, que pode dar bens materiais para eles, tá? Você sabe disso, tá? E eu quero, você está aí em 1 Timóteo 6, vamos olhar esse versículo de 5 a 8 aqui, onde Paulo continua falando para Timóteo, né? Instruindo Timóteo, para que Timóteo instruísse a sua igreja, porque ele era um pastor, né? Em relação a isso, né? Para que realmente os irmãos não buscassem a Deus para ter benefícios financeiros, tá? Então, 1 Timóteo 6, versículos 5 a 8. Paulo, nesse texto, ele vai descrever esses falsos mestres, ou esses falsos pastores, né? Que já na sua época pregavam a teologia da prosperidade, de uma certa maneira, né? Então, Paulo vai descrever esses homens aqui, né? Como é que eles são. Então, versículo 5 fala: altercações sem fim, por homens cuja mente, olha só, é pervertida. A mente desses homens é pervertida. E privados da verdade. Privados da verdade. Supondo que piedade aqui é uma vida de piedosa, uma vida espiritual, uma vida santa, né? Uma vida com Deus, é fonte de lucro. Olha só, versículo. Ele está falando daqueles homens lá. Então ele falou, esses homens, Timóteo, esses falsos pastores, eles têm a mente pervertida. Eles têm a mente pervertida. Eles são privados da verdade. Quer dizer, as pessoas que acham que servir a Deus pode dar bens materiais, essas pessoas que vão atrás, as pessoas que pregam essa teologia da prosperidade, a Bíblia fala que essas pessoas elas são privadas, ou seja, elas não entendem a verdade. Entendem a verdade, né? E aí ele fala, supondo, quer dizer, elas acham que uma vida com Deus, uma vida espiritual, é fonte de lucro. Então, se eu for dessa igreja, ou se eu for santo, se eu buscar a Deus, isso é fonte de um lucro para mim. Eu vou ter dinheiro porque agora eu sou evangélico, crente dessa igreja tal, né? Então, as pessoas que acham que a vida espiritual é o caminho para riquezas,
essas pessoas, no versículo 5, Paulo disse que essas pessoas têm uma mente pervertida, deturpada. E é muito difícil você conversar sobre isso com essas pessoas, porque a mente, elas já inculcaram na cabeça delas que é assim e é assim mesmo. Versículo 6, ele disse: de fato, é verdade, Timóteo, que grande fonte de lucro é a piedade, sim, é uma vida santa, é uma vida de busca de Deus, mas com o contentamento. Olha essa palavra aqui, contentamento. Então, o que ele disse? Realmente há benefícios de uma vida espiritual, de uma vida com Deus, de ser evangélico, de ser gospel, de ser crente, de fazer parte de uma igreja. Há benefícios, mas com o contentamento. O benefício é quando estamos contentes, quando estamos satisfeitos com a vida que Deus tem para nós. Então, o princípio, não devemos buscar a Deus para benefício financeiro. Outro princípio aqui, já que falamos sobre estar contentes, é exatamente esse. Devemos estar contentes com o que Deus nos proporciona. Versículo 7, continue aí em 1 Timóteo 6, agora o versículo 7, ele disse para Timóteo assim, olha, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Que coisa, né? Olha, Timóteo, você deve ensinar para a sua igreja, para o seu povo, que eles devem, que uma vida santa é uma fonte de lucro. Isso é lucro, sabe por quê? Porque vai ser lucro, mas se você for contente. Sabe por quê? Porque, olha, quando você veio para esse mundo, você não trouxe nada. E quando você for daqui, você não vai levar nada. E aí a gente fica pensando nesses homens com tanto dinheiro e querendo mais, nunca estão satisfeitos, né? Nunca estão satisfeitos. E já são velhos e de repente basta um vírusinho, né? Basta um corona aí, vão embora e não levam nada. Me lembrei do que Salomão falou no livro de Eclesiastes, né? Isso é vaidade, correr atrás do vento. Salomão disse, eu vi uma coisa no mundo tão estúpida, tão absurda. E ele disse, sabe o que é? O homem trabalha para ficar rico, e ele gasta toda a sua vida nisso, e finalmente, quando ele consegue aquilo que ele quer, ele morre, e aquele que não trabalhou por aquilo, desfruta do seu trabalho. E ele disse, isso é vaidade, é correr atrás do vento, né? Então, versículo 8, ele disse, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. E Paulo era um exemplo disso, né? Paulo era contente quando ele tinha comida, quando ele tinha roupa, né? Ele disse para Timóteo, ensina isso, Timóteo, para o povo, para a igreja. Se você tem o seu sustento, se você tem o seu almoço, se você tem o que comer,
Se você tem o que vestir, fique contente. Fique contente. Eclesiastes, Salomão também disse, né, que a bênção de Deus era que o homem pudesse desfrutar do seu trabalho. Ele disse, não tem nada melhor para um trabalhador do que trabalhar e à noite desfrutar, comer daquilo que ele trabalhou e deitar e descansar, né? E assim levar a vida até onde Deus quiser. Mas a teologia da prosperidade diz que você não deve se contentar só com comida e só com o que vestir. Claro, quando a gente fala sustento, isso inclui também você pagar suas contas, né? Você ter essa vida de paz aí, né? Em relação a isso, né? Mas a teologia da prosperidade vai dizer que não basta só ter comida, não basta você ter almoço na sua geladeira, ou você ter um guarda-roupa cheio de roupas novas, de roupas boas que você pode usar. Não, você tem que ter mais, né? Porque você é filho do rei, você tem que ter mais, né? E aí as pessoas acabam caindo naquela armadilha e cilada e acabam se atormentando com muitas dores, como nós vimos, tá? Então, esse princípio aqui, devemos estar contentes com o que Deus nos proporciona. Pode ser que ele te dê mais, pode ser que ele te dê menos, né? Mas o princípio é possamos estar contentes. Você está satisfeito com a sua situação hoje? Tem aquele famoso ditado, ou provérbio, né, que fala que às vezes a gente acha que a grama do nosso vizinho é mais verde que a nossa. Já viu essa expressão? A grama do nosso vizinho é mais verde que a nossa, né? Às vezes, quer dizer, às vezes a gente olha para o nosso vizinho que tem um pouco mais e a gente acaba ficando com aquele sentimento. Ah, meu vizinho tem um carro, eu tenho só uma bicicleta. Ah, meu vizinho tem uma casa bonita, eu moro aqui nessa casa de 2 quartos, né? E tudo mais. Mas você não sabe, né? Você pode ter só uma bicicleta, ter uma casa de 2 quartos, mas repara se você tem comida, almoço, tem o que vestir. Aquele vizinho pode ter aquele carrão dele bonito, aquela casa, mas você não sabe o que ele pode estar passando de dor de cabeça, de sabe lá até se ele dorme à noite, né? E é isso que acontece muitas vezes, tá? Enfim, vamos aqui prosseguindo para mais um princípio sobre a nossa atitude para com o dinheiro. Não devemos nos orgulhar por causa do dinheiro, tá? Questão do orgulho. Não é errado ser rico. Você sabe, tem muitos exemplos na Bíblia de pessoas ricas. Abraão era rico, Jacó era rico, José, Isaac eram pessoas ricas, Davi, Salomão e outras pessoas eram pessoas ricas. Então, não tem nada errado ser rico. Se Deus, se está nos planos de Deus que você seja, você vai ser. Enfim, se não, fique contente com isso, tá? Se Deus abre as portas para nós termos boas condições financeiras, então a gente fica satisfeito do mesmo jeito, né? Se Ele quer que a gente tenha uma vida mais simples, então a gente tem que estar satisfeito mesmo assim também, tá? O nosso contentamento, ele vem do nosso relacionamento com Deus. Esse é um ponto que, sabe, e a gente cai nisso, né? Às vezes eu fico pensando, assim, em relação à nossa vida. Estou falando na experiência pessoal, às vezes eu paro para pensar, né? Você sabe que às vezes a gente está naquela fase, final do mês, sem dinheiro, pouca coisa, e a gente começa a pôr a mão na cabeça, como é que a gente vai fazer, como é que a gente vai comprar comida, como é que a gente vai fazer isso, né? E a gente fica naquela agonia, né? E de repente o dinheiro chega. E aí você fica
em paz, aliviado, porque tem o dinheiro e tudo mais. Aí o dinheiro acaba, aí você fica naquela agonia de novo, e aquela mesma coisa, aquela mesma preocupação, e aí chega o dinheiro, aí você fica em paz. Não deve ser assim, meus irmãos. Não deve ser assim. A nossa satisfação, nosso contentamento não deve estar no nosso dinheiro, no nosso sustento, mas deve estar em Deus. Em Deus. E é isso que Paulo vai falar aqui nesse mesmo capítulo 6, agora no versículo 17 e 18, tá? Versículo 17 e 18, porque olha só, Paulo está escrevendo para um pastor, para que ele exortasse a sua igreja, e para que ele, claro, pegasse aquilo para ele também, tá? Mas na igreja de Timóteo, com certeza tinha pessoas de ricas, né? Pessoas de condições, né? E como nós falamos, não há nada errado em ser rico. Se Deus te abençoou, então não tem nenhum problema com isso, né? Mas aí Paulo vai dar essa instrução para Timóteo falar para os ricos. Versículo 17, ele diz: exorta aos ricos do presente século. Quer dizer, Timóteo, exorta essas pessoas, esses ricos, né, aí da sua igreja, ou seja lá de que for, né, que eles não sejam orgulhosos, tá? Não sejam orgulhosos. Lembra que o nosso ponto aqui é: não devemos nos orgulhar por causa do dinheiro, tá? Então, versículo 17, exorta Timóteo, os ricos, vou colocar aqui da igreja, que eles não sejam orgulhosos. Quer dizer, isso nos leva a pensar que há essa tendência de pessoas ricas serem orgulhosas, não é? Pessoas ricas, elas acham muitas vezes que, porque são ricas, elas são mais importantes que os outros que não têm muito, né? Que são pessoas simples, pessoas mais humildes, como a gente fala, né? A gente usa essa palavra humilde, né? Relacionado com pobre, né? O pobre é humilde, né? E às vezes nem às vezes o pobre é pobre o camarada, mas ele é tão orgulhoso, não tem nada de humildade, enfim. Mas há essa tendência, né, de pessoas ricas serem orgulhosas, né, de acharem que são bem mais importantes que os outros, só pelo fato de serem ricas, de terem dinheiro. Então, Paulo diz: olha, Timóteo, exorta essas pessoas, os ricos da igreja, né, que eles não sejam orgulhosos, tá? Então, essa é uma atitude, é um princípio que podemos pegar para nós, né, que não devemos ficar orgulhosos por causa do nosso dinheiro. Se você tem um bom dinheiro, então não fica orgulhoso, achando... O orgulho, aqui que eu estou falando, é aquela questão de se achar que é mais que os outros, né? Só porque você tem um dinheirinho a mais, pronto. Agora você está num nível acima do que aquele que está ali com pouco dinheiro, tá? Então, esse é um princípio para nós sobre o dinheiro. Outro princípio é que nós não devemos ter a nossa segurança no dinheiro, tá? Ele falou, ainda nesse versículo 17, ele disse para os ricos não serem orgulhosos, ele disse que eles não depositem a sua esperança, quer dizer, a sua confiança ou a sua segurança, né? Olha a palavra, instabilidade da riqueza. Quer dizer, instabilidade da riqueza é porque você sabe, né? A riqueza, o dinheiro, ele pode estar aqui no seu bolso e de repente pode não estar mais, né? Quantos casos aí a gente sabe, né, de pessoas que eram bem de situação, como aquele caso que eu contei para você, né, e por causa de um tiro, não por causa de um tiro, né, um tiro não é legal, mas por causa de um tiro na perna daquele homem,
toda a vida daquele homem foi embora, né? Então, não depositem a sua... Ele está falando para os ricos, tá? Olha, fala para os ricos, Timóteo, primeiro para eles não serem orgulhosos, acharem que são, por terem mais dinheiro, são mais que os outros. E para que eles não coloquem a esperança deles, a segurança deles na instabilidade da riqueza, ou seja, no dinheiro, mas em Deus. Quer dizer, a segurança deles, desses ricos, a esperança deles deve estar em Deus, não na riqueza, no dinheiro deles, né? Porque Deus tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Olha só. Olha essa promessa, né? Deus, ele nos proporciona tudo aquilo que é para o nosso prazer. E ricamente. O problema é que a gente não quer, a gente não aceita, né? A gente quer aquilo que o mundo te diz que vai te dar prazer e não aquilo que Deus diz que ele pode te dar. Então, há essa tendência também das pessoas ricas, né, colocarem a sua esperança, a sua segurança nas riquezas delas, no dinheiro delas, em vez de Deus, tá? Outro princípio aqui, rapidinho aqui por causa do nosso tempo, em relação ao dinheiro, em relação à nossa atitude para com o dinheiro, é que nós devemos ser generosos. Versículo 18, ainda, Paulo falando para aqueles ricos, versículo 18 diz que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Essa é a diferença de um rico que conhece a Deus e um rico do mundo. Porque o rico no mundo, ele não dá um centavo para ninguém. Ele acha que aquele dinheiro ele conseguiu com o seu suor, com o seu esforço, e ele não vai dar nada para ninguém, né? E não é generoso. Mas o rico que conhece a Deus, a Bíblia diz que ele deve praticar o bem, né? Ser rico de boas obras e ser generoso em dar e pronto a repartir, né? Então, as pessoas ricas devem ser generosas usando a sua riqueza para ajudar os outros. Claro, estou falando de rico por causa do contexto. Né? Você pode estar pensando, mas eu não sou rico, então não serve para mim. Não, é princípio para nós também. Devemos ser generosos. E olha, falando de generosidade, meus irmãos, tem pessoas que eu conheço, não vou falar nomes aqui, mas eu conheço pessoas que, olha, têm um coração assim incrível. A pessoa é capaz de dar o seu último prato de comida e ficar sem comer para outro, por uma questão de generosidade. Porque o coração é generoso. Às vezes o rico do mundo, ele dá as coisas, né? Ajuda a ONG, manda dinheiro. Eu ouvi falar que aquele camarada aí que faleceu, um desses artistas aí, de coronavírus recentemente, ele tinha enviado aí, teve aquela confusão lá no estado de Manaus, o pessoal começou a morrer e de falta de oxigênio, e ele mandou não sei quantos milhões aí com oxigênio para lá e tudo, e o pessoal ficou falando, né? Bem, enfim, não quero julgar, mas você sabe que muitas vezes isso não é generosidade do coração, às vezes tem outras coisas por trás aí, né, para ser visto, para ficar famoso, às vezes até em relação a Deus mesmo, né? Eu vou fazer isso porque Deus vai me dar, vai me abençoar e tudo mais, né? Mas a gente precisa ser generoso, tá? Precisa ser generoso com o nosso dinheiro e ajudar os outros, né? Não pensar só em nós. Isso às vezes é difícil, né? Mas a gente precisa ter
esse princípio de ser generoso. Ah, mas eu não sou generoso, né? Falando de mim, eu não sou tão assim. Preciso melhorar muito nessa questão, né? Aqui em casa, às vezes, o pessoal bate aqui pedindo as coisas, pedindo ajuda, mas olha, sei lá, a gente já foi tão enganado por esses camaradas aí que por um acaba pagando todo, né? Mas eu sei que a gente precisa ter esse coração generoso, né? Aí, e Provérbio fala isso, né? É aquele que ajuda o pobre, empresta a Deus e coisas como isso, né? Tem esse versículo, né? Às vezes tem esses provérbios que a gente cita aí pelo mundo. Em versículo 19, ainda dentro dessa questão de generosidade, ele fala que esses ricos, né, que acumulem para si tesouros sólido, fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida, tá? Então, ele está falando que essas pessoas, além de serem generosas, eles devem acumular para si tesouros, mas tesouros espirituais, né? Para que eles no futuro tenham realmente uma vida verdadeira, não a vida que ele acha que tem, que é boa, né? Quer dizer, quando nós usamos nosso dinheiro da maneira correta, né? Então, a Bíblia fala que nós acumulamos tesouros no céu. Isso é paralelo com aquilo que Jesus falou, né, de não acumular tesouros nesse mundo, que o ladrão rouba, que o ferrugem corrói, né, mas a gente deve acumular tesouros no céu, né. E Paulo aqui está falando que a gente deve usar o nosso dinheiro dessa maneira, da maneira correta, ok? Bem, saindo um pouco aqui de 1 Timóteo, e eu quero convidá-lo, já que a gente falou nesse assunto de tesouros, e eu mencionei aquele texto, vamos olhar esse texto que Jesus falou sobre os tesouros no céu. Vá lá para Mateus capítulo 6, tá? Olha só, bem parecido, né? 1 Timóteo 6 e Mateus 6 também, tá? Um macete aí para você decorar. Qual é os textos que fala sobre dinheiro? Quero falar de dinheiro para alguém que está me perguntando. Lembra do 6, né? 1 Timóteo 6 e Mateus capítulo 6, tá? Então, Mateus 6, 19 a 24. É aquele texto que Jesus está falando sobre tesouros no céu, tá? Versículo 19... Mateus 6, tá? Não é mais 1 Timóteo 6, é Mateus 6. Então, versículo 19 de Jesus fala assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Quer dizer, a razão que não devemos acumular tesouros na terra, aqui nesse mundo, é porque o valor daquilo pode se corromper, né? Perdendo seu valor aí, ou pode ser até roubado pelos ladrões, né? Não há segurança para as riquezas deste mundo. Interessante isso, né? Jesus falou, às vezes o pessoal guarda tanto, e um dia aquilo simplesmente perde o valor, né? Posso me lembrar de 2 exemplos aqui, né? Eu não sei se você já era nascido aí, você que está ouvindo esse vídeo agora, essa aula, teve um momento aí, acho que lá por década de 80, final da década de 80, eu lembro que eu estava estudando ainda, mas simplesmente o presidente, o governo, né, decidiu prender o dinheiro de todo mundo. Então, muita gente tinha dinheiro na caderneta de poupança, usavam a caderneta de poupança para guardar dinheiro, né? E simplesmente o homem foi lá e disse: ninguém tira mais dinheiro, está preso.
Eu me lembro, né? Eu não sofri muito, que dependia dos pais, né? Naquela época, mas eu lembro de pessoas que ficaram doidas quando isso aconteceu. Eu tinha começado a trabalhar numa empresa e eu lembro que o meu chefe não tinha um dia que ele não chegasse chateado e passava o dia falando e reclamando que o dinheiro dele estava preso, que ele ia usar esse dinheiro para comprar a casa dele e agora ele não podia mais comprar a casa porque ele não podia mais tirar o dinheiro. Na verdade, eles podiam tirar, mas não podia tirar muito, né? Mas, olha, foi um tempo terrível, né? Então, muita gente... Porque a promessa, né? O discurso era o seguinte: ponha seu dinheiro aqui na caderneta de poupança que não tem como você perder. E, de repente, o homem fez isso. Só assinou o papel, está preso o dinheiro, né? Outro exemplo que eu tenho da própria família, né? Eu lembro que uma vez a mamãe, revirando as coisas em casa, ela achou uma mala cheia de dinheiro. Sabe aqueles filmes que o cara abre a mala e tem aqueles pacotes de dinheiro? Muito, muito, muito. Muito. Eu me lembro na época, era um molequinho, eu me lembro na época que ela mostrava aquilo, mas era muito, parece figurinha assim, né? E aquele dinheiro... foi o meu pai escondeu esse dinheiro dela. E escondeu tanto que até ele se escondeu dele mesmo, né? E esqueceu e ela achou lá. Só que tinha um problema: aquele dinheiro não valia mais. Você sabe que naquela época o dinheiro ficava mudando, né? A moeda, cruzado novo, real, e não valia mais. Quer dizer, valia, tinha que ir lá trocar, fazer toda aquela coisa, tudo, né? Mas eu lembro, olha, perdeu todo aquele valor, né? Então é isso que Jesus fala, né? Cuidado, não, você está acumulando aí riquezas nesse mundo. Não, mas eu não estou acumulando dinheiro, eu estou acumulando bens, né? Estou acumulando imóveis, estou acumulando isso. Uma hora para outra, um terremotozinho, já vai o seu prédio, lá vai a sua casa para o chão, né? Ou coisas como isso. Então, era isso que Jesus estava falando, né? Aí disse: não faz isso, mas, versículo 20, ajuntai para vós outros tesouros no céu. Sabe por quê? Porque lá a traça e o ferrugem não corrói e os ladrões não escavam e nem roubam. Porque no céu não tem traça e no céu não tem ladrão. E não tem o presidente para assinar e segurar o seu dinheiro. Então Jesus disse: acumula, ajunta tesouros lá para o céu, manda lá para o céu, né? E claro, não era essa a questão que ele queria falar, mas a questão era o coração, porque, versículo 21, porque onde está o teu tesouro, o teu dinheiro, aí está o teu coração. Então, se você valoriza muito o que está no seu bolso, na sua carteira, no banco lá está o seu tesouro. Lá está a sua motivação, a sua afeição, né? É lá que vai estar. Se você valoriza muito o que está no céu, o que você tem mandado para o céu? Pessoas, vidas de pessoas, trabalhos, coisas como isso, né? Então, se está lá, isso indica que o seu tesouro, ou que a sua motivação, ou sua afeição, está com Deus. É isso que ele está falando lá. E aí, versículo 23, pulando aqui para o versículo 23, ele vai falar de algo em nós
que a gente deve ter cuidado. Uma parte do nosso corpo, a gente deve ter muito cuidado, que são os olhos, né? Versículo 23 aí disse: se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Os olhos, aqui, dentro do contexto, representam também o nosso coração, representam os desejos do nosso coração. Então, ele fala que se os desejos são maus, a pessoa continua nas trevas espirituais. Isso quer dizer que a pessoa que tem os seus desejos focalizados aqui no dinheiro, que é o nosso assunto, né? Essa pessoa não tem um relacionamento com Deus. Essa pessoa não é uma pessoa convertida. De novo, não tem problema, tem pessoas que são ricas e crentes e servem a Deus e são verdadeiramente crentes. Mas se o foco dessas pessoas está no dinheiro, essas pessoas não são convertidas. Tá? E ele diz a razão. Sabe por quê? Versículo 24. Porque ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Você não pode servir a Deus e ao seu dinheiro. Ou é um ou é outro. É assim mesmo, preto no branco, né? Se o dinheiro é o Senhor da nossa vida, então Jesus não é o Senhor da nossa vida. É assim mesmo. Né? Se Deus é o Senhor da nossa vida, então não tem espaço para outro Senhor, como o dinheiro, ser o Senhor da nossa vida. Então isso depende de quem é o Senhor da nossa vida. Versículo 25, ele desenvolve mais aquela ideia de contentamento que Paulo falou em 1 Timóteo 6. Ele disse, por isso, quer dizer, olha só, por isso que eu te falei, né? Por isso vos digo, não andeis ansiosos. Tá? Olha, ansiosos é diferente de ociosos, tá? Ansioso é preocupado. Ocioso, a pessoa que está ociosa é a pessoa que está sem fazer nada, tá de touca, como a gente diz, né? Aqui é ansioso, preocupado. E disse, então por isso, Jesus falando, vocês não devem andar, viver preocupados, ansiosos pela vossa vida. Em relação quanto ao que haver de comer ou beber, nem pelo corpo, quanto ao que haver de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Quer dizer, sem entrar em muito detalhe, você sabe que ele contou aquela história dos passarinhos, olha os passarinhos, não trabalham, mas não morrem de fome, não caem morto por aí, né? A não ser que venha um animal e dê uma balada, um tiro, né? Mas eles não morrem de fome, você não vê passarinho morrer de fome, né? Deus sustenta, né? E olha os matos lá, as flores, os lírios, né? Não trabalham, não fiam, mas nem Salomão se vestiu como um deles, né? Então Deus faz tudo isso pelo passarinho que hoje está aqui, ou pelo mato que está aqui, amanhã está fora. Se Deus cuida disso, será que Ele não vai cuidar de vocês, que são filhos dele, né? Então ele diz, não andeis ansiosos, né? Então não devemos estar ansiosos ou preocupados sobre as nossas necessidades.
A gente precisa treinar a nossa mente em relação a isso, né? Eu sei que não é fácil, porque às vezes a gente não aguenta, né? Falta tudo em casa, a gente começa a se preocupar demais. E é isso que Jesus estava ensinando aqui, né? E nós não devemos andar ansiosos sobre as nossas necessidades, né? E ele falou aqui, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes, quer dizer, o propósito da nossa vida não se resume em suprir nossas necessidades. Interessante, né? O propósito da nossa vida não deve ser simplesmente em suprir as nossas necessidades. Tem gente, você não deve viver a sua vida em prol simplesmente do seu sustento. Você está entendendo o que eu estou falando? Não é que a gente não tem que trabalhar, não tem que buscar o sustento, não é nada disso, né? Mas a propósito da nossa vida não deve ser simplesmente isso. Viver para conseguir comida. Não deve ser esse o propósito da nossa vida. Suprir as nossas necessidades, porque Deus supre isso, tá? E, de novo, não estou dizendo que a gente deve trabalhar e viver por aí ao lério, dependendo, nada disso, tá? Mas o foco da nossa vida, o propósito, não deve ser simplesmente de suprir as nossas necessidades. Aí ele falou, versículo 31, portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios, quer dizer, os gentios aqui é aqueles que não conhecem a Deus, né? É que procuram todas estas coisas. Ponto e vírgula. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Olha só. Que versículo, né? Jesus falando. Portanto, é Jesus, não é só eu que estou falando, não. Ele está falando. Então, por causa disso, de tudo que eu te falei, você não deve ficar inquieto. Olha, ele usou até outra palavra agora no lugar de ansioso, que é preocupado, inquieto. Você sabe que é o cara inquieto, né? Aqui e ali, o que eu vou fazer? E vai ali, pede emprestado e vai ali, e fica inquieto, né? Então, não vos inquieteis. Fica perguntando, o que eu vou comer? O que a gente vai comer? O que a gente vai beber? Como é que a gente vai se vestir? Como é que a gente vai pagar aquela conta? Como é, tá? Então, ele disse que quem fica assim, de novo, não é que você vai deixar essas coisas, mas é inquieto. Ele diz que quem fica assim por causa disso é aquelas pessoas que não conhecem a Deus, os gentios é que procuram essas coisas. Nós não devemos fazer isso, sabe por quê? Porque Deus sabe que nós necessitamos de todas elas. Deus sabe o que precisamos e vai suprir aquela necessidade. Então, quando você começar a ficar inquieto, você fica ansioso, preocupado, é igual uma escada, né? Primeiro você fica ansioso, fica preocupado, fica pensando, e agora, o que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir, como é que eu vou fazer? Primeiro vem a ansiosidade, depois você começa a ficar inquieto, depois aquilo aumenta mais, né? Então, quando isso começar, lembra disso, Deus sabe o que você precisa. Deus sabe que você precisa almoçar, você precisa alimentar sua família, Deus sabe que você precisa de roupas, Deus sabe que você precisa beber, né? Até água, né? Às vezes cortaram a água, não tem dinheiro para comprar água mineral. Deus sabe, né? Deus sabe que você tem aquela conta para pagar, que você tem aquele boleto para pagar. Deus sabe disso. Então, se nós exercitarmos esse pensamento, isso ajuda, né? Então, olha, Deus, tu sabes, filho, eu sei que tu sabes. É essa que é a nossa oração. E, Senhor, eu sei que tu sabes
que eu sei que eu estou passando por essa situação e tu sabes o que eu preciso e vamos embora, né? E aí, para encerrar o texto, o versículo 33, que é aquele versículo conhecido, ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E todas estas coisas, que coisas? O sustento, vos serão acrescentadas. Olha só a palavra, acrescentadas. Muito legal, né? Então, em vez de ficarmos ansiosos para suprir nossas necessidades, devemos buscar mais intimidade com Deus. A sua preocupação não deve ser com as coisas que você precisa para suas necessidades. A sua preocupação deve ser em ter mais intimidade com Deus, em buscar mais a Deus. Essa deve ser a nossa preocupação, colocar assim entre aspas, né? Porque é isso que o versículo fala. Busca Deus em primeiro lugar, as coisas de Deus. E essas coisas vos serão acrescentadas. Bem, e para ir finalizando agora mesmo, quero contar esse exemplo que está aqui na nossa apostila, para reforçar aí o que nós já falamos, tá? Então, o exemplo é o seguinte: havia um homem que era conhecido mundialmente por seu conhecimento e eficiência nas fábricas. O dono de uma empresa contratou o homem, né, para melhorar a sua fábrica, melhorar a eficiência da produção, né? Então, ele contratou esse homem que era mundialmente conhecido por essa habilidade, tá? Então, o dono, ele queria ter certeza que o homem tinha tudo o que precisava para realizar o trabalho dele. Então, ele colocou todos os recursos necessários à disposição do homem, para ter certeza que ele faria o melhor trabalho possível. Deus, ele é assim, né? Deus tem um objetivo para a nossa vida, né? Que nós possamos buscá-lo cada vez mais, né? Então, Atos capítulo 17 fala que o propósito de Deus ter nos criado é para que a gente possa buscar a Ele, né? E Deus tem esse grande objetivo para a nossa vida. E assim como aquele homem dessa empresa que contratou esse outro homem que tinha esse objetivo, que era melhorar a produção, então o patrão, ele providenciou tudo o que aquele homem iria precisar para cumprir aquele objetivo. Então, se nós pensarmos em Deus, se o objetivo de Deus para nós é que a gente possa buscar mais a Ele, então Ele vai providenciar tudo aquilo que pode tirar a nossa atenção de cumprir esse objetivo. Você está entendendo? Deus sabe que muitas vezes as nossas necessidades básicas, nosso comer, nosso vestir, o nosso beber, vai tirar a gente desse objetivo maior que é buscar a Ele. Então, Ele já providenciou essas coisas para nós. Esse é uma boa coisa para nós pensarmos, né? Que Ele já, como Ele já prometeu suprir todas as nossas necessidades para que a gente realize esse objetivo antes de qualquer outra coisa, tá? Então, por isso que Ele diz para a gente não se preocupar, não andar ansioso e nem se inquietar com isso, tá? Então, meus irmãos, resumindo aqui o que nós falamos nessa aula hoje, para nós realmente encerrarmos agora, o resumo é:
A atitude que temos acerca do dinheiro é um reflexo da nossa vida espiritual. Quer saber como está a vida espiritual de uma pessoa? Olha a atitude dela com o dinheiro, tá? Alguém falou uma vez que a maneira que tratamos o dinheiro é o termômetro, né, da nossa vida com Deus, da nossa vida espiritual. Vimos também que não devemos amar o dinheiro e que nós não devemos buscar a Deus para o nosso próprio benefício financeiro. Tá? Vimos isso nessa aula de hoje, tá? Também que nós não devemos nos orgulhar por causa do dinheiro, ficar achando que porque temos mais dinheiro que os outros somos melhores, então não devemos nos orgulhar, e que a nossa segurança ou a nossa esperança não deve estar no dinheiro, na instabilidade do dinheiro. Nossa segurança deve estar em Deus, tá? Vimos também que devemos ser generosos com o nosso dinheiro, tá? E finalizando com o versículo 33 de Mateus 6, Jesus falou: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, e todas estas coisas, as nossas necessidades, vos serão acrescentadas, porque cada dia ele supre, ele vai acrescentando, cada dia. Ok, meus irmãos? Então, espero que Deus nos abençoe e com esses princípios que nós começamos a ver aqui em relação ao dinheiro, possamos ser melhores servos do Senhor em relação ao dinheiro, em relação àquilo que Ele tem nos dado, tá bom? Fica com Deus e que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer por esse tempo aqui e por esses princípios que podemos extrair da Tua palavra em relação ao nosso dinheiro. Perdoa, Senhor, porque nossa atitude para com o nosso dinheiro muitas vezes não tem te agradado. Mas, ó Deus, agora ouvindo e aprendendo um pouco mais sobre isso, que possamos melhorar cada vez mais a nossa atitude para com aquilo, para com as finanças que o Senhor tem nos proporcionado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor supre as nossas necessidades e o Senhor sabe de tudo que nós precisamos. Oramos ao Pai, no nome de Jesus. Amém.